Olá, meus irmãos. Eu nem vou mais tentar justificar o terceiro, o terceiro vídeo sobre a influência evangélica na cultura brasileira. Eu estou falando isso porque quem não viu os outros, eu falava que eram algumas anotações e de repente foi ficando bem grande a coisa. E aqui estou eu, nesse terceiro vídeo, já temendo ter um quarto, viu? Temendo ter um quarto. Mas vamos lá. Eu ia falar no outro vídeo sobre os presbiterianos, né? E agora vamos nós aqui, lembrando que nós estamos hoje, quarta-feira, 12 de agosto de 1900, aliás, de 2021, comemorando os 161 anos do presbiterianismo no Brasil. Bom, no Brasil nós tivemos alguns missionários, que eu destaco o Fletcher. Fletcher ele é menos conhecido porque ele não veio aqui fundar igrejas. Ele chegou aqui em 1851, 52, acho que foi em 1851. E ele veio como capelão americano, ele trabalhou no consulado, ele veio trabalhar com os marinheiros no Rio de Janeiro, é, cuidando da parte espiritual deles, né? Veio contratado pela Sociedade de Amigos dos Marinheiros. Mas o Fletcher viajou pelo Brasil, escreveu a obra importantíssima, né? Que é o Brasil e os Brasileiros, que era, na realidade, uma revisão e ampliação da obra do missionário metodista Daniel Paris Kidder, Reminiscências de Minhas Viagens pelo Brasil. É uma revisão e ampliação a pedido do Kidder. E o Fletcher já conhecia essa obra antes de vir para o Brasil. Bom, então Fletcher, Simonton, que no caso é o mais conhecido, e o Blackford, que viria quase um ano depois de Simonton para cá, casado com a irmã de Simonton, né? Os dois se tornaram amigos, o Simonton e Blackford nos Estados Unidos, e depois viria Blackford, no 25 de julho de 1860, viria para cá, tendo um longo ministério no Brasil. Nós vamos lá, em nosso esboço, nós estamos apenas recordando coisas, é, revendo a nossa história e dando graças a Deus por isso. Então, eu vou falar Simonton, mas de quando em quando, quando eu falar Simonton, eu estou envolvendo outros também, porque ele não fez a obra sozinho. Mas Simonton, ele iniciou uma escola dominical em sua casa. Este foi o seu primeiro trabalho em português, em 22 de 4 de 1860. Provavelmente essa tenha sido a terceira escola dominical no Brasil, né? A primeira com os metodistas, que logo terminou, a missão foi embora. A missão, depois com nossos irmãos Calley, em 1855, por aí, e essa com Simonton. Simonton organizou com seus amigos também a primeira igreja presbiteriana do Brasil, na capital do Império, lá do Rio de Janeiro, a Rua do Ouvidor, no 31, com as duas primeiras profissões de fé. Então, essa data é 12 de janeiro de 1862. Foram recebidos os dois primeiros membros da Igreja Presbiteriana do Brasil. Também, Simonton publica o primeiro número da imprensa evangélica, possivelmente o primeiro jornal evangélico da América Latina, isso em 5 de 11 de 1864. Simonton e seus amigos tinham um projeto mais ambicioso. O seu interesse era que o jornal saísse semanalmente. Mas entre a sua decisão e o jornal voltar da tipografia, alguma coisa mudou nos seus projetos, porque o primeiro número foi riscado quando dizia que saía semanalmente, para aí colocado à mão, né, que sairia quinzenalmente. E observe que o Brasil não tinha uma longa tradição com tipografia, já que a primeira tipografia permitida no Brasil foi a partir de 1808, permitida. Houve tipografias espúrias, mas isso gerou inclusive uma ação da Inquisição.
no século XVIII. Bom, mas eu não vou falar sobre imprensa aqui, porque já seria uma outra vertente, embora muito, muito interessante. Organiza a organização da Igreja Presbiteriana em São Paulo. A primeira igreja em São Paulo foi organizada no dia 5 de março de 1865, com aqui um trabalho intenso de Blackford. É também fundada a terceira igreja presbiteriana no Brasil, que é a Igreja Presbiteriana de Brotas, isso em 13 de novembro de 1865. Então, você vê, em 65, você tem a segunda e terceira igreja. 5 de março, a igreja em São Paulo. 13 de novembro de 1865, a igreja em Brotas. Simonton organizou com seus companheiros o Presbitério do Rio de Janeiro em reunião na casa de Blackford, a rua São José, número 1, que é a atual Líbero Badaró. Isso em 16 de 12 de 1865. O presbitério era composto por 3 pastores, Simonton, Blackford e Snyder. No dia seguinte, 17 de dezembro de 1865, foi licenciado e ordenado ministro do Evangelho o ex-padre José Manuel da Conceição, passando o presbitério a constituir-se de 4 pastores, né? 2 americanos, um alemão e um brasileiro. Ainda não havia presbíteros na Igreja Presbiteriana do Brasil. O presbitério era formado por 3 igrejas, a do Rio de Janeiro, a de São Paulo, capital, e a de Brotas. Uma outra contribuição é que foi organizado o Seminário do Rio de Janeiro, num sobrado ali no centro da cidade, né, no campo de Santana, número 49. Isso em 14 de maio de 1867. Inicialmente com 3 alunos e depois com 4. O trabalho de Fletcher, Simonton, Blackford, Snyder, Conceição, Chamberlain e de tantos outros não foi em vão. Na formação do primeiro Sínodo Nacional em 1888, a igreja contava com 50 igrejas locais, mais de 3.000 membros professos e não menos de 10.000 assistentes. A semente plantada estava em franco crescimento. Temos agora os batistas, né? Eu falo um pouquinho mais sobre os batistas, é que em 1871, imigrantes batistas organizaram uma igreja batista em Santa Bárbara, também de fala inglesa. Solicitaram missionários à junta de Richmond, a qual mandou o primeiro missionário batista, o reverendo William Bagby, e a sua esposa Anne Luther Bagby, que aqui chegaram em 2 de março de 1881. Bom, esse resuminho aí, histórico que eu fiz, de questões metodológicas, me conduzem para o ponto que eu creio ser de grande relevância, que eu chamo aqui de considerações finais a algumas das contribuições presbiterianas no Brasil. A primeira contribuição que eu destaco é o conceito de fé explícita. Calvino enfatizava que a fé não deveria ser implícita, ou seja, você não deveria pertencer a uma igreja, crer no que a igreja cria implicitamente, mas você não sabia nada sobre isso. Você tinha que ser instruído, tinha que ser educado para conhecer aquilo que a igreja cria, e se você adentrasse aquela igreja, passaria, obviamente, a crer como aquela igreja crê. Isso vai trazer como elemento importante a necessidade de escolas, e Calvino cria a Academia de Genebra. Lutero já havia falado, embora não desenvolveu o assunto tanto como Calvino, mas já havia falado sobre a fé implícita e fé explícita. Lutero deu grande ênfase à educação e Calvino também ao ensino dos adultos e das crianças.
Então, isso vem associar-se, posteriormente, ao batismo infantil e à instrução. E até hoje, quando os pais apresentam seus filhos para o batismo, eles se comprometem de promover a instrução de seus filhos, para que eles possam, no futuro, lerem as Escrituras. O Simonton, em 1867, ele disse o seguinte: em outros países é reconhecida a superioridade intelectual e moral da população que procura igrejas evangélicas. Essa é a sua observação. O reverendo Boné Ribeiro, o grande historiador protestante nacional, ele escreveu que entre os valores a realizar na nova sociedade, talvez nenhum obtivesse maior ênfase do que a instrução, pois a leitura da Bíblia é indispensável à fé reformada. Então, a reforma trouxe como ingrediente importante a necessidade da leitura, da alfabetização, da instrução. Isso já trouxe uma grande modificação na Europa a partir da reforma. Então, um país de analfabetos é a conclusão que os missionários chegam a recorrente o relato dos seus espantos no interior de São Paulo. É muito comum um missionário chegar no interior de São Paulo e observar que poucas pessoas, proporcionalmente, sabiam ler e escrever, mesmo pessoas com grandes propriedades, pessoas ricas. Daí o intuito, Blackford ele explicita isso, de criar escolas ao lado da igreja. Então, ele escreve que as escolas são indispensáveis onde forem instaladas igrejas. Então, nós temos agora uma escola no Rio de Janeiro, já em 1868, o seminário criado em 1867. Em 1868, essa escola no Rio de Janeiro tem como uma de suas professoras a dona Gervásia Neves e os alunos do seminário primitivo. Esses alunos são em andares diferentes, mas no mesmo prédio tinha essa escolinha e, ao mesmo tempo, o seminário. E nesse seminário nós temos, eu falei de 4 alunos, né? Nós temos Carvalhosa, que mais tarde escreveria o Manual de Culto, depois esse manual seria atualizado e editado por volta de 68, que basicamente eu creio que é o Manual de Culto que nós usamos hoje como uma adaptação, mas ele foi escrito por Carvalhosa, aluno do Seminário Primitivo, como é chamado. Temos o Trajano, que mais tarde publicaria a Aritmética Progressiva, escrita para a Escola Americana em São Paulo. Uma obra que teve várias edições, não é difícil encontrá-la ainda em algum sebo. Tivemos o Miguel Torres, que tinha uma saúde mais debilitada e que fez um trabalho intenso no sul de Minas. E Cerqueira Leite, que escreveu uma obra de grande relevância sobre as Bíblias falsificadas, diante da acusação que foi feita que as Bíblias protestantes eram falsificadas. Posteriormente, nós vamos ter também como professor dessa escola, porque eu não disse, mas essa escola do Rio, ela tendo a dona Gervásia e os próprios seminaristas que eu mencionei dão aula também nessa escola, e mais tarde a Mary Descombe. Eu tive a chance, não sei nem quantos anos faz isso, talvez há uns 10 anos, não, acho que um pouco menos de 10 anos, uma instituição de grande respeito estava se desfazendo de obras antigas, que é natural, isso é feito em todas as instituições do mundo, né? A biblioteca não consegue abrigar tudo, abrigar todas as coisas. Bom, então, usa-se um critério, talvez um critério de obras que não foram consultadas ou retiradas durante alguns anos, X anos. Eu sei que um tanto por acaso, humanamente falando, estava por ali, e me deparei com o Novo Testamento da Mary Descombe, em francês, edição de 1885, com anotações dela, né? Estava sendo descartado. Sem dúvida era uma obra irrelevante, mas apenas uma curiosidade.
Em 1870, a senhora Chamberlain leciona para meninas em sua sala de jantar, isso já em São Paulo. No segundo semestre, a sala já não comportava todos os alunos, e aqui nós vamos ter o germe da instituição Mackenzie, né? Em 1861, a Miss Descombe vem lecionar em São Paulo. Ela estava no Rio e veio para São Paulo. Depois nós temos no distrito de Brotas diversas escolas a partir de 1871. Aquilo que o Blackford falara se cumpria dentro do seu projeto, uma escola ao lado da igreja. Então, onde tinha um grupo de convertidos, abriam-se escolas. Os pais deveriam manter as escolas com a ajuda de fundos da missão, em alguns casos. Em alguns casos, né, a missão ela votava verba para isso. Nós vamos ter depois o internato para crianças pobres e órfãos. Esse internato foi criado pelo reverendo da Gama, em Rio Claro, isso em 1877 até 1886. A missão ajudava financeiramente. Vemos, voltando um pouco historicamente, que eu estou tratando por blocos, né? Assim, tanto informalmente, aulas de inglês que Simonton praticou como método de aproximação, que Simonton já havia estudado um pouco o português em Nova York antes de vir para o Brasil. E aqui ele lutou muito com a nossa língua para aprender. Aliás, quem de nós não luta, né? Assim, em 15 de outubro de 1860, Simonton começou a dar aulas de inglês para 3 alunos numa sala em que ele alugara a Rua São Pedro, no Rio de Janeiro. Os alunos, apesar de interesse, também tinham dificuldade, no caso, com a pronúncia em inglês. Mais tarde, ele registraria, está no seu diário, 17 de junho de 1861, ele registraria o seguinte: por volta do dia 1º de maio, aluguei sala na Rua Nova do Ouvidor, número 31, onde comecei a dar aula em inglês e em português 2 vezes por semana, para ter acesso aos nativos e trazê-los a estudos bíblicos dominicais. Então, o método de aproximação não era dando balas nem coreografia, era ensinando uma outra língua, e assim ele poderia também aprender melhor a nossa e também atrair pessoas para a igreja. A criação da imprensa evangélica, mais outro elemento importante culturalmente, que eu mencionei, feita no dia 5 de novembro de 1864. A imprensa ela tinha uma gama variada de leitores, sendo assinada por homens simples da capital e do interior, bem como por padres católicos, pessoas de alta posição e intelectuais. Entre eles, o jovem cronista Machado de Assis, que fez referência ao jornal quando discute a questão da liberdade religiosa. Isso está na sua crônica de 22 de 11 de 1864. Uma crônica publicada no Diário do Rio de Janeiro. A menos que eu me engane, eu tenho essa crônica nas suas obras completas, e foi lá que eu consultei já há alguns anos. Eu tenho praticamente certeza disso. Bom, mas continuemos aqui. Simonton relata, em 4 de maio de 1865, que um sacerdote do interior subscreveu o jornal e também um advogado do Rio. A mãe de Saldanha Marinho lia a imprensa. Vocês vejam que a mensagem evangélica ia chegando por meios diferentes a pessoas diferentes. Um padre, filho do regente Feijó, e Simonton fala isso com muita naturalidade, um padre, filho do regente Feijó, procurou a Snyder para fazer a sua subscrição, essa carta de 8 de 8 de 1865. No seu relatório ao Presbitério do Rio de Janeiro, isso em 1867, mesmo dizendo que não lhe era possível dar detalhes minuciosos
de todas as suas atividades, ele destaca a imprensa evangélica. Ou seja, esse era um trabalho que estava dando frutos visíveis. Ele diz o seguinte lá no seu relatório: outro trabalho que me tem roubado muito tempo é a publicação da imprensa evangélica. A importância de uma folha evangélica não pode ser contestada. Por este meio, muitos se instruem que não estão ao alcance dos demais meios atualmente empregados para a propagação do Evangelho. A imprensa evangélica permaneceu até 2 de julho de 1892. Muitas perseguições, dificuldades, veio para São Paulo, voltou para o Rio de Janeiro, e ela teve grandes dificuldades pela perseguição entre já o primeiro jornal impresso, o primeiro número e o segundo número, mas eu não teria tempo para comentar isso aqui. Então, nesse 2/7 de 1892, ela teve seu último número publicado durante quase 28 anos. Um outro aspecto da influência dos evangélicos no Brasil, mais especificamente os presbiterianos: 14 de maio de 1867, Simonton e seus companheiros, como eu já mencionei, organizaram um seminário do Rio de Janeiro, num sobrado, no Campo de Santana 49. O seminário funcionava em um dos andares do edifício alugado pela missão, que visava concentrar ali todo o trabalho presbiteriano no Rio de Janeiro. O prédio dispunha de 3 andares. A parte térrea era uma fábrica de cerveja. Os 3 andares alugados eram assim distribuídos. No primeiro andar funcionava a igreja, com auditório para mais de 400 pessoas. Atrás do salão de culto funcionava numa sala o depósito de tratados evangélicos. E no salão dos fundos, né, eu falei, a escola paroquial, frequentada por mais de 70 alunos, dirigida pela organista Dona Gervásia Neves, esposa do Santos Neves, né, que o Lessa chama de cisne presbiteriano. Ele era um compositor. No segundo andar ficava o seminário propriamente dito, alojamento e sala de aula. No terceiro andar residia o poeta Santos Neves, né, e a sua esposa. Os professores do seminário eram 3. O Simonton, que dava aula de teologia e Bíblia; Charles Wagner, era um pastor luterano que desejava passar para a nossa denominação, lecionava grego e história eclesiástica; e Schneider, ciências e matemática. Notamos aqui a ausência do estudo da língua hebraica. No plano curricular, a gente observa, isso de 1878, que o hebraico aparece como a matéria do 5º e 6º anos, ou seja, só lá em 1878. No início não havia, creio eu, né, por desvalorizar o hebraico, como não fosse relevante, mas pela falta de pessoas habilitadas para lecionarem. No exame com vistas à licenciatura, Trajano, Carvalhosa e Miguel Torres, todos serão dispensados do exame desta língua por não terem podido estudar. Esta foi a decisão do Presbitério do Rio de Janeiro. Reparem que há uma nota específica sobre isso. Basta você ver lá nas atas do Presbitério do Rio de Janeiro, na sessão de 20/8 de 1870. Temos também agora a Escola Americana, que eu já mencionei, criada em 1870. Então, a influência na cultura. Essa escola, criada pela esposa do reverendo Chamberlain, Mary Chamberlain, em sua casa, a rua Visconde de Congonhas do Campo, número 1. Vicente Lessa diz o seguinte: é um pequeno ensaio na sala de jantar da residência, aula destinada às alunas que não podiam frequentar as escolas públicas por motivos de intolerância religiosa. A sala de jantar, depois de algum tempo, não comportava mais as alunas. Júlio Ribeiro
contratado como professor, isso em 1º de agosto de 1870. A escola foi transferida no começo de 1871 para a Rua Nova São José, no mesmo endereço da igreja, e filhos de escravos e alunos carentes são subvencionados, inclusive pela senhora Chamberlain. Essa escola, mais tarde, seria visitada pelo imperador Dom Pedro II, que ficou admirado com a escola, com a sua estrutura. Ele visitou e se admirou com o que viu. Nós temos depois a inauguração do primeiro grande prédio na Consolação, na Avenida da Consolação, ou Rua da Consolação, em São Paulo. Isso em 4 de julho de 1885. Rui Barbosa seria o orador, contudo ele adoeceu e seu discurso foi lido. Então, no primeiro edifício, na inauguração do primeiro edifício. Blackford escreveu em 1876 a respeito da importância de São Paulo. É um centro de influência de onde o poder do Evangelho poderá irradiar-se, não só para toda a província, mas também para todo o país. Meus irmãos, meu tempo se acaba em termos de tolerância aqui do meu celular. Eu vou terminar no próximo slide, no próximo vídeo. Eu creio que falo um pouco mais, aí talvez uns 10, 15 minutos, se tanto, e aí encerro essas minhas contribuições. Muito obrigado pela sua atenção e paciência. Deus o abençoe. Amém.